agora que nós já temos uma ideia do que são as funções trigonométricas inversas, vamos andar um pouquinho mais rápido. Nós sabemos que o cosseno de π sobre 3 é igual, aliás, vou pegar o π sobre 6, é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E a função inversa do cosseno, assim, a função inversa do seno é o arcosseno, ou o seno inverso. A função inversa do cosseno é o arcocosseno. A gente escreve arccos, e na leitura é quase a mesma coisa, arcosseno e arcocosseno, mas eu vou tentar diferenciar bem. Ou nós também podemos escrever o cosseno inverso. E esse menos 1 não é um expoente, ele é um sinal de função inversa. Então, se eu perguntar para você qual é o arcocosseno da raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, isso é a mesma coisa que perguntar qual é o ângulo cujo cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, a resposta está aqui. Esse ângulo é π sobre 6. O cosseno de π sobre 6 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Exatamente a mesma coisa se eu escrevesse aqui o cosseno inverso da raiz quadrada de 3 sobre 2 é π sobre 6, porque o cosseno de π sobre 6 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas aqui surge aquela pergunta. Vamos fazer aqui o círculo unitário rapidamente. Aqui está o eixo x, eixo y. Vamos desenhar aqui. Opa! Até dei um zoom sem querer. Então, vamos desenhar aqui o nosso círculo unitário. Ok. Então, nós sabemos que o cosseno é a coordenada x dos pontos na circunferência trigonométrica. Então, o cosseno de π sobre 6, o π sobre 6 é mais ou menos aqui, mais ou menos 30 graus. Cosseno de π sobre 6 é a raiz quadrada de 3 sobre 2, porque essa coordenada aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E daí eu pergunto, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2? Daí você me responde, é π sobre 6, porque esse ângulo aqui, afinal, é π sobre 6. Só que o problema é que eu posso dar infinitas voltas em torno da circunferência e vou sempre chegar nesse mesmo ponto cujo cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, existem, na verdade, infinitos ângulos que satisfazem, que tem como cosseno raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu poderia dizer o π sobre 6, ou eu poderia dizer π sobre 6 mais 2π, isso seria uma volta na circunferência, ou π sobre 6 mais 4π, seriam duas voltas em torno da circunferência e viríamos aqui no mesmo ponto, o cosseno continuaria sendo a raiz quadrada de 3 sobre 2. Enfim. Só que o problema é que nós queremos que esse arco cosseno seja uma função. E para ser função, isso não pode acontecer. Eu não posso colocar um valor dentro da função, eu coloquei um valor dentro da função e obter muitas respostas. Eu tenho que obter uma e apenas uma resposta. Então, nós vamos ter que restringir o contradomínio dessa função para que seja uma função de fato, para que não apareçam essas outras respostas. Então, vamos lá. Se eu quero que o arcosseno de x seja uma função f, eu vou ter que restringir o domínio. Alguns livros talvez vai aparecer arcos só, não sei. Existem várias formas de... Ou às vezes só acos sem o RC, enfim. Mas eu uso arccos. Então, se eu quero criar uma função arcosseno de x, eu vou ter que restringir o contradomínio dela. E antes de analisar o contradomínio, vamos analisar o domínio. Qual seria o domínio da função? Bom, o domínio da função é o intervalo de menos 1 até mais 1. Porque o cosseno só vai de menos 1 até mais 1. Não existe nenhum ângulo cujo cosseno seja 2, ou 3, ou 1,5. Ele só vai do menos 1 até o mais 1. Então, são só esses valores que eu posso colocar dentro aqui do arcosseno. E qual seria, então, o contradomínio? Bom, o contradomínio tem que ser um intervalo no qual o cosseno vá de menos 1 até mais 1. E eles escolheram um intervalo
do zero até o π. Do zero até o π é o contradomínio da função arcosseno de x. Observe que do zero até o π, o cosseno vai de todos os valores, aqui do mais 1 até o menos 1, certo? Ele percorre todos os valores possíveis. Então, esse é o nosso contradomínio. E uma outra interpretação disso seria o seguinte. Para que a função cosseno tenha uma inversa, a função cosseno tem que ser bijetora. A lógica vai ser a mesma do vídeo anterior. Então, se eu fizer aqui o gráfico da função cosseno, mais ou menos assim, aqui é o menos 1, aqui é o mais 1, e aqui é a função, então, cosseno de x, nós vemos claramente que essa função ela não é bijetora, ela não passa sequer no nosso teste da reta horizontal. Mas eu posso restringir o domínio dela para que ela seja bijetora. Eu vou restringir o domínio dela do zero até o π. Então, eu vou apagar tudo que não estiver nesse intervalo do zero até o π. Observe que nesse intervalo do zero até o π, a função seno ela percorre todos os valores possíveis, do mais 1 até o menos 1. Então, nós podemos dizer que a função cosseno de x ela tem o domínio do zero até o π. Eu estou fazendo essas restrições porque eu quero que a função cosseno seja bijetora para que exista uma inversa. Não quer dizer que a função cosseno tenha esse domínio mesmo. Só estou escolhendo esse domínio. Eu poderia escolher qualquer outro, na verdade, para que a função seja bijetora e tenha uma inversa. Mas quando você fizer o gráfico, por favor, faça o gráfico todo, a não ser que... Porque sempre que nós não falamos o domínio, a gente supõe que o domínio é o maior possível. E nesse caso, o domínio seria os reais. Mas aqui eu quero restringir o domínio. Então, só para enfatizar isso. Quando o domínio não aparece, é sempre o maior conjunto possível. Bom, e qual seria o contradomínio? Bom, o contradomínio, nós queremos que a função seja sobrejetora também. Então, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Tem que ser o conjunto de menos 1 até o mais 1. E daqui que vem, então, o domínio e o contradomínio da inversa. O domínio da inversa é o contradomínio da função original e o contradomínio da inversa é o domínio da função original. Então, faz sentido essas nossas restrições. Agora, vamos fazer um exemplo um pouco mais difícil. Qual é o seno do arcosseno, aliás, do arco cosseno, já que o nosso vídeo é sobre arco cosseno, de x sobre 3. Bah, eu recém aprendi arco cosseno, você já quer que eu calcule o seno de um arco cosseno, e agora? O que eu faço? Bom, você tem que lembrar que tudo que o arco cosseno ele é um ângulo. Ele é um ângulo cujo cosseno é x sobre 3. Preste atenção. O arco cosseno de x, aliás, o arco cosseno, no caso, de x sobre 3, é o ângulo, nesse intervalo aqui, naturalmente, do zero até o π, cujo cosseno é x sobre 3. Bom, vamos desenhar isso, então. Vamos desenhar isso. Vamos fazer aqui um triângulo retângulo, que é onde nós primeiro aprendemos o seno, cosseno e tangente. Então, o arco cosseno ele vai ser um ângulo qualquer. Vamos supor esse ângulo aqui, eu vou chamar de θ. Então, o nosso θ vai ser o arco cosseno de x sobre 3. O θ é o ângulo cujo cosseno é x sobre 3. Bom, o que é o cosseno? O cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu posso dizer que o x é o adjacente e o 3 é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, o x vai ser a hipotenusa e o 3 vai ser o adjacente. Se você for calcular o cosseno, então, você vai obter o cosseno de θ é igual a adjacente sobre hipotenusa, é 3 sobre... Aliás, desculpem, cometi um erro.
Já cometi um erro no primeiro exemplo, isso é excelente para confundir você. Eu quero que o cateto adjacente seja o x. Então, isso aqui é x, isso aqui é x, e eu quero que a hipotenusa seja o 3. Então, isso aqui é 3. E se eu for calcular, então, o cosseno de θ, eu vou obter adjacente sobre hipotenusa, x sobre 3. Mas eu não quero saber qual é o cosseno do θ, eu quero saber qual é o seno. Eu quero saber qual é o seno do nosso θ. Lembre-se que eu disse que o θ é o arcosseno de x sobre 3. Então, nós podemos até substituir aqui o seno. Eu quero saber o seno. Isso tudo aqui é θ. Então, eu quero saber o seno do nosso ângulo θ. Bom, vamos aplicar a definição mais básica de seno. O seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que mede 3. Bom, qual é o cateto oposto? O cateto oposto é esse cateto aqui, que nós podemos descobrir usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, eu vou chamar essa medida aqui vamos supor, de C, ou não, de C não, de A. Então, nós sabemos que pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu quero calcular o A, então vou ficar com 3 ao quadrado é 9, passando o x para o outro lado fica 9 menos x ao quadrado é igual a ao quadrado, portanto, A é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Isso, então, é o cateto oposto, é a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E agora eu posso calcular o seno de θ. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Então, a nossa resposta é a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Então, o seno do arcosseno de x sobre 3 é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Tudo que eu fiz foi desenhar o que é o arcosseno de x sobre 3. É um ângulo cujo cosseno é x sobre 3. Daí nós calculamos qual seria o cateto oposto a esse ângulo e nós usamos para calcular o seno. E eu poderia, inclusive, calcular a tangente. A tangente, então, do nosso arcosseno de x sobre 3, que eu estou chamando de θ, a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, seria a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x. No próximo vídeo, nós vamos ver a função arcotangente. E já que eu ainda não confundi você o suficiente, só uma última coisa para terminar esse vídeo. Observe que essa raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado só faz sentido se o x estiver entre 3 e 9. Se o x for maior ou igual a 3 e menor ou igual, aliás, entre 3 e 9 não, entre menos 3 e mais 3. Se o x for qualquer valor fora desse intervalo, eu vou ter uma raiz quadrada negativa e, portanto, aliás, eu vou ter a raiz quadrada de um número negativo e, portanto, não vai existir o seno de θ. E observe que essa restrição faz todo sentido, não só nessa raiz quadrada, mas no próprio enunciado do problema. Se o x fosse, vamos supor, 4. Se o x fosse igual a 4, essa raiz não existiria, porque seria 9 menos 16, que é menos 7, não existe raiz quadrada de menos 7. Só que o problema em si, o próprio problema não existiria, porque se eu substituir o x aqui no enunciado original, se eu substituir esse x por 4, eu teria que calcular o seno do arcosseno de 4 sobre 3, substituir o x por 4. E eu pergunto, isso aqui faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, porque não existe nenhum ângulo cujo cosseno seja 4 sobre 3. O cosseno só vai até 1, ele não chega até 4/3, que é aproximadamente 1,3. Então, o enunciado não faria sequer sentido se o x estivesse fora desse intervalo do menos 3 até o mais 3. E isso se reflete, então, nessa nossa raiz quadrada. É interessante ver a relação, então, entre o enunciado, a própria definição de arcosseno e as restrições que vão aparecendo durante a resolução do problema.
Mas então era isso, chega de confundir você e espero que você tenha gostado.